sejam muito bem-vindos ao canal Alquimia Tarô. E hoje eu tô de volta, né, porque eu senti no meu coração de trazer uma mensagem para o coletivo. Deixei duas opções para quem já me segue lá na rede vizinha. Se você ainda não me segue, o arroba é @alquimia tarô. Me segue lá também, tá bom? E eu deixei duas opções. A opção número 1, a amistosidade. E a opção número 2, a coragem. Senti de trazer essas duas opções porque nem sempre é bonito o processo da gente se tornar inteiro, né? Às vezes é caos, confusão, muita dúvida e até mesmo um sentimento de luto, porque a gente já foi. Mas é justamente ali, no meio desse caos, que nasce a sua coragem. A gente fala muito, né, sobre ser protagonista da nossa própria história. Só que o que pouca gente fala é do quanto isso realmente exige da gente. Porque ser protagonista não é sobre você postar frases bonitas, não é sobre você ter o controle de tudo na sua vida. É sobre você se olhar com uma honestidade brutal mesmo, para você conseguir encarar as partes que você tenta esconder de si, essas partes suas que não cabem mais nesse padrão que você quer quebrar. É a coragem de se mostrar para si mesmo. E essa coragem aqui não é a ausência do medo. É sobre você continuar o seu caminho, o seu processo, mesmo com medo. E a partir disso, dizer sim para a sua alma. E esse sim vai fazer o seu ego gritar dizendo que não. Então, ser inteiro é um ato de amor muito radical por você mesmo. É um ato de renúncia a essa necessidade de agradar todo mundo, de ser compreendido, de se encaixar, de querer que as coisas aconteçam do jeito que você acha certo ou não. Porque quando você decide ser inteiro, o mundo ao seu redor parece que vai reagir. E essa reação, ela dói. Só que é nessa dor que a gente descobre o ouro. E o ouro é o poder de você ser quem você é, sem precisar da permissão de ninguém. Então, tendo isso em mente, né, essa reflexão, que ser protagonista da sua própria vida vai exigir de você essa coragem, essa luta contra o ego, né, e que muitas vezes você vai se ver como se estivesse num caos, né, e esse luto e essa saudade de algo que você não sabe nomear. Essa saudade de algo que você não sabe nomear é a saudade de repetir aquele velho padrão, a saudade de ter aquele velho comportamento. Então, assim, muitas vezes ser protagonista da nossa própria vida não é só isso que a gente vê pela internet enfeitado e agora eu sou protagonista e tudo vai acontecer de maravilhoso comigo. Ser protagonista da sua própria vida é você se colocar como responsável vibracionalmente também. Então, se a gente atrai o que a gente vibra, né? Essa coisa da gente atrai o que a gente quer, né? Isso já passou, né? Isso a gente já sabe que não é o que acontece. A gente atrai o que a gente vibra. O mundo, o universo, a Terra, os planetas, tudo é vibração, tudo é frequência. Então você atrai o que você está vibrando. E para poder lapidar a sua própria vibração, você vai ter que se auto-observar, você vai ter que se acolher, você vai ter que se aceitar como você é e se transformar a partir disso. Então, você tira as muletas que vêm do externo e começa a assumir o papel principal da sua vida. E a partir disso, as suas decisões mudam, o seu posicionamento muda e a sua forma de pensar muda também. Então, tendo em vista essa reflexão que eu trouxe agora no início, né, eu amanheci muito com essa sensação, porque eu escuto muito na minha trajetória, desde quando eu comecei, antes de eu começar com o tarô, né, eu tive, né, muitos obstáculos, muitas dificuldades para me tornar quem eu sou hoje, né, passei por muitas dificuldades. Mas eu não foco nessas dificuldades,
não é mesmo? Eu não costumo falar muito sobre elas, mas eu vou começar a falar mais sobre o meu testemunho, porque o meu testemunho é a maior prova viva de que se você se dispõe a lapidar, né, você mesmo, se autoconhecer, se autodesenvolver, não esperar que o externo te salve de algo que só você mesmo pode fazer, a sua vida ela se transforma em todas as áreas, na afetiva, na profissional, na financeira, na sua saúde. Então, a gente também tem que sair desse limbo, que eu quero falar mais profundamente sobre isso em um outro vídeo, que é o limbo de achar que às vezes a gente se ilude, de não perceber que às vezes a gente se ilude no processo espiritual também. A gente pensa que tá tudo indo bem, a gente faz tudo de forma superficial, sem entrega, sabe? A gente evita as dores, porque assim, o processo de protagonismo, de autoconhecimento, vai doer. Porque muitas vezes você vai ficar de frente com características suas ou com posicionamentos seus que você percebe que não faz bem e aí você quer evitar. Só que não é sobre evitar, é sobre você acolher e integrar. Então, nesse processo de protagonismo da minha própria vida, eu passei por muitas dualidades e uma delas foi o medo. O medo de encarar quem eu realmente era, de entender que também em muitos momentos eu não era flor que se cheire. Que em muitos momentos eu estava, assim, me sabotando, não era culpa de ninguém, né? Esse processo que eu passei de não ter mais quem culpar, né? Quando a gente é protagonista da nossa vida, a gente não tem mais essa coisa de é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa daquela situação, não. A gente assume a responsabilidade. Então, é tudo consequência das nossas próprias ações. Então, pegando esse gancho dessa reflexão, né? Tendo em vista as opções que eu deixei para que vocês escolham, respira fundo, se conecta com o seu eu superior, né? Deixa que os seres dimensionais tragam uma reflexão, uma mensagem para o seu coração, se abra, né? Autorize que eu possa acessar o seu campo energético também, né? Todos nós estamos agora envolvidos pela chama azul arcturiana que nos cerca, né? Eles querem trazer essa mensagem de autoconhecimento, de autodesenvolvimento para vocês, então se abra para esse fluxo, para receber essa mensagem, para que você possa evoluir a partir disso. Tá bom? Respira fundo, se conecta. Opção 1, amistosidade. Opção 2, coragem. Vamos lá, vou começar com a primeira opção, para você que se conectou com a amistosidade, né? Vamos entender o que os seres dimensionais querem trazer de reflexão hoje para o seu momento de vida. Vem comigo. Bom, às vezes a vida ela pede para a gente dar uma suavizada, não para a gente desistir, não para diminuir o que você está sentindo, mas para você deixar de se endurecer demais diante das mudanças que acontecem. Essa carta da opção, a amistosidade, ela já vem muito forte, né? Porque ela fala sobre florescer. Um florescer que acontece quando você para de lutar para controlar o tempo das coisas. Quando você simplesmente permite que elas cresçam no seu ritmo natural. Relações, ciclos, parte de nós, que só consegue florescer quando vem num terreno leve. Quando não tem exigência. Quando tem presença verdadeira. E aí talvez seja exatamente isso que o universo veio hoje querendo te mostrar. Para você sair dessa rigidez e ir para um estado de entrega verdadeira, de entrega com presença. Porque tudo que é verdadeiro, seja nas emoções, seja com você mesmo, seja na vida, seja as conexões, nada disso vai nascer do controle.
Tudo nasce dessa conexão verdadeira, da presença, né? E aí veio essa carta da simplicidade. E essa carta da simplicidade, eu vejo que ela veio para lembrar você que tudo que é essencial é muito simples. Não é que seja fácil, é simples. Essa simplicidade é um estado da alma, que é quando você entende que você não precisa mais provar nada para ninguém. Quando você aceita quem você é, sem querer se adornar demais, entendendo que você já é puro como é. Então eu vejo que muitos de vocês estão num ponto de jornada que a vida está despindo você desses excessos, está tirando esses papéis, essas máscaras, tirando essa necessidade que você tem de aparentar. E isso aqui é um processo muito doloroso, né? Se despir dessas camadas. Só que esse despojamento vai trazer para você essa sensação de poder respirar de forma mais aliviada. Porque se você olhar aqui na carta, né, quando você começa a cultivar o seu próprio jardim com verdade, com presença, sem querer aparentar para os outros alguma coisa, os seus frutos, eles começam a florescer. E aí, então, o seu olhar, ele começa a se limpar. E aí vem essa nova visão. Essa nova visão aqui é o momento que você começa a enxergar a mesma vida que você tem, as mesmas pessoas, os mesmos desafios, só que de um outro ângulo. Então é como se você tivesse mesmo aprendido a ver o que o ego não deixava você ver. E aqui é o ponto que a consciência ela se expande. E aí de repente você acaba entendendo que você não está perdendo nada. Você está se reencontrando no seu processo de plantar e florescer. E aí essa nova visão prepara o campo para a carta final, que é a carta da mudança. A roda, meus amores, a roda ela gira, tá? E não é por castigo não, é movimento. Porque tudo que antes parecia estar ruindo na sua percepção, na verdade está se reorganizando. E se reorganizando de um jeito muito mais alinhado com a tua essência. E aí, o que você está vivendo agora, essa dúvida, essa sensação de afastamento, sabe? Esse recomeço, esse silêncio, esse luto, nada disso é o fim. Tudo isso é reordenamento, é a vida tirando você do velho eixo para te colocar no centro certo. E eu sei, eu tenho consciência que isso não é um processo leve. Você ser protagonista da sua própria cura, da sua própria mudança, tudo isso exige muita coragem. Nada aqui é romântico, é tudo muito intenso, é tudo muito real. Só que entenda que é nessa coragem que nasce devagar, sabe? Essa coragem que nasce quando você se escolhe, mesmo com medo de tudo. Essa coragem que nasce quando você olha para uma flor nascendo no meio desse caos e entende que também é isso. Que mesmo que você esteja se sentindo ferido, o seu coração, ele sabe florescer e ele quer florescer. E aí, no fundo do deck, veio a carta do condicionamento. E essa carta mostra tudo o que está por trás desse jogo que a gente viu aqui. Essa carta aqui é a carta do leão, que cresceu, acreditando ser uma ovelha. Então essa carta me mostra o quanto vocês foram moldados por expectativas, pelo medo, por amores mal compreendidos. O quanto você aprendeu a ter que caber, sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde pequenos, o mundo, ele ensina que a gente tem que se ajustar. Ajustar a nossa voz, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de olhar, o tamanho do nosso sonho. E aí a gente vai se encaixando silenciosamente só para não incomodar, sabe? Até que um dia a alma, ela começa a urrar, que nem esse leão aqui, urrar. Porque começa a doer. Você tem que ser tão menor do que você sabe que a sua essência é, do que a sua própria verdade. E aí é que a vida traz esse ciclo aqui que a gente está falando, que você está vivendo agora. Porque ela vem te mostrando que o que é amistosidade. Amistosidade também é limite.
Aí a vida te mostra que a simplicidade de ser, só que o desconforto de você ter que desaprender também. E aí ela te dá uma nova visão, e junto dessa nova visão, o peso de você ter que enxergar tudo diferente. E com isso, você é colocado nessa mudança. E nessa mudança, você é empurrado, impulsionado a se despedir dessas velhas versões que já não te servem mais. E essa carta aqui do condicionamento é o chamado para que você saia desse condicionamento, vá além. É um momento que o espírito olha para esse espelhamento e pergunta quem eu era antes de me dizerem quem eu deveria ser. Quem você é? Essa aqui é a coragem verdadeira, meus amores. Não é a coragem de enfrentar o mundo. É a coragem de você enfrentar as suas próprias máscaras. De você se despir, se desnudar, se ver sem adorno, sem persona, sem papel, sem atuação. E aceitar que sim, existe um medo em você de ser autêntico, porque quando você é de verdade, nem todo mundo fica. Só que, meu amor, sabe o que é que fica? Fica o que é real. Então, talvez você esteja aqui me assistindo e esteja nesse ponto, sentindo que existe algo em você que está se rompendo, né? Que essas antigas formas de se relacionar, de trabalhar, de viver, já não servem mais para você. E aí o ego, ele está tentando entender, está tentando segurar o controle, está tentando encaixar. Só que tudo isso não cabe mais. E aí a sua alma, ela só tá pedindo para respirar. Ser inteiro, meus amores, dói. Sabe por quê? Porque vai exigir a morte de tudo que é falso. Só que essa dor, ela vem abrindo espaço para o novo. Então, se tudo ao seu redor tá te pedindo para mudar, isso não é castigo, meu amor. Isso é libertação. Você não tá perdendo nada. Você está sendo retirado dessas correntes invisíveis que estava fazendo com que você andasse em círculos. E aí, quando esse último fio do condicionamento ele se romper, você vai voltar a ouvir o rugido do leão dentro de você, que é esse som que não busca aprovação. É esse ser que não pede licença para existir, que simplesmente é. Então eu consigo sentir que a sua essência, ela tá chamando você de volta para casa. Essa força que existe dentro de você que estava dormindo atrás da dor que você estava alimentando, essa verdade que teve que ficar quietinha, só que agora ela quer viver dentro de você com muita inteireza. Então, meus amores, permitam que essa mudança que está acontecendo te desarme, não fica lutando contra o que está ruindo, deixa que caia. Deixa aí esse papel de ter que agradar todo mundo, de querer ser validado, o medo, porque tudo isso não é seu. O que é realmente seu não faz com que você se perca de você mesmo. Para você que se conectou com a opção da amistosidade, essa foi a mensagem, né, que eu senti dentro do meu coração. Engraçado que a última carta foi o condicionamento e a que veio depois foi o experienciar, né, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui também, né? Sair desse condicionamento que colocaram você para que você possa experienciar o que de fato está reservado, só esperando você acessar. E quando a gente entende que tudo é vibração, a gente também entende que tem muita coisa que já está vibrando na nossa direção, esperando a porta de entrada se abrir para ela começar a se manifestar. Então, se permita experienciar suas próprias vivências, suas próprias experiências, livre de todo esse condicionamento que não é seu, tá bom? Bom, espero que tenha ressoado dentro do seu coração para você que se conectou com a opção da amistosidade. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, né? O que não ressoar com você, você solta para o coleguinha. O que ressoar para você, você integra com amor e carinho por você mesmo, tá bom? Como uma tiragem coletiva,
acontece sempre da energia vir muito conectada, né? Então pode ser que tudo que eu falei aqui na opção da amistosidade tenha sincronicidade com a opção da coragem, tá? Então, se você quiser, você pode assistir também as duas opções. Então, vamos lá. Para você que se conectou com a opção da coragem, vamos entender qual a mensagem dos seres dimensionais, qual a mensagem do universo nesse momento para você. Para você que se conectou com a carta da coragem, essa carta da coragem do tarôzinho do Osho, ela sempre me deixa muito emocionada, né? Porque essa carta aqui, ela mostra uma pequena flor, tá vendo? Nascendo entre as pedras, num terreno inóspito. E aqui me fala sobre essa força que ela não vem do controle, ela vem do existir, ela vem da presença. Mesmo quando tudo ao nosso redor está dizendo para a gente que não vai dar, a gente floresce mesmo assim. Então aqui eu já sinto que é exatamente isso que o universo quer mostrar para você agora, né? Que você pode sim, que você tem que ter essa coragem para nascer de novo. Nem sempre a coragem, ela vai vir em formato de grandes decisões, de força, de brilho. Às vezes ela vem se manifestando só em você conseguir levantar da cama, em você continuar acreditando nos seus objetivos, mesmo sem garantias, em você seguir caminhando quando a sua alma ela tá parando. E aí entra essa carta da transformação. Essa carta que ela vem quando essa estrutura antiga já não serve mais. Quando o que você era não consegue mais se sustentar com o que você está se tornando. E esse processo, ele não é leve, porque transformar dói. É você perder referências, desapegar de certezas, é você se ver nu diante dessa nova versão que ainda não se formou completamente em você. E aí eu sinto que vocês estão nesse ponto, né? Vocês estão sentindo que tem algo morrendo dentro de vocês, só que vocês ainda não conseguem entender o que é que está nascendo no lugar. E tá tudo bem. A largata, ela também não sabe que vai virar uma borboleta. O casulo começa a apertar, ela começa a sentir aquele sufoco, mas ela não sabe que ela vai virar uma borboleta. E aí vem essa carta aqui da comparação. E essa é uma das provas mais difíceis do caminho. Porque é quando você tá lá tentando florescer, o seu ego vem, faz você olhar para o lado e te lança essa na mente. Por que parece tão mais fácil para todo mundo? Mas o que o ego esquece aqui é que cada um tem um solo. Então, uns florescem na primavera, outros só vão florescer depois da tempestade. Você não tem que comparar o seu processo com o processo das outras pessoas. Saia dessa autossabotagem da comparação, de achar que é mais fácil para fulano e mais difícil para mim. Porque isso é o seu ego te sabotando. O seu tempo é sagrado, o seu processo é sagrado e ele vai acontecer no momento que tem que acontecer. Esteja presente para ver esse florescimento acontecendo em você e para de assistir o florescimento dos outros como se fosse maior que o seu. Nós somos seres sagrados de templo único e cada templo floresce à sua maneira. Comparar-se é o jeito mais rápido de você matar a sua força vital. Porque a coragem, ela é íntima, ela é silenciosa, ela é pessoal e ela não precisa ser admirada por ninguém, ela precisa ser vivida com presença por você. E aí chega essa carta do florescimento. A flor do Osho aqui é diferente, ela floresce depois da dor, depois da queda.
Depois de olhar para dentro e se despir de tudo que não era real. E essa carta do florescimento, ela me mostra que você já está pronto ou pronta para florescer. Só que não da mesma forma. Você vai florescer com consciência, com verdade, com presença. Esse florescimento aqui é o ponto em que você percebe o que antes te feria, agora te fortalece. Que o que antes te paralisava, agora ensina você. Que a flor e a pedra dentro de você finalmente aprenderam a coexistir. Mas antes que tudo se conclua, né, o universo trouxe a carta da preguiça. Que vem aqui lembrando você de não parar antes da hora. De não se contentar com a primeira paz aparente do caminho, com o primeiro alívio, com a primeira sensação de acho que agora vai. Porque a preguiça é aquele momento que o ego, ele tenta botar você ali para descansar no meio do caminho. E aí, sem perceber, você se rende a esse descanso, só que, na verdade, o florescimento ainda não está completo. Então, tenha atenção para não cair nas armadilhas do seu ego. E olhando tudo isso, você está justamente aí nesse ponto de quase. Eu quase mudei, eu quase consegui, eu quase me libertei. Porque você dá voz ao ego que te faz estagnar. Não para agora. Continua. A flor que nasce entre as pedras, ela precisa romper a terra inteira antes de poder ver o sol. Você entende? E é por isso que essa carta, ela se chama coragem. Porque ela não fala de força, ela fala de alma, meus amores, alma. Ela fala de coragem de existir, mesmo quando seu coração está sangrando. Coragem de acreditar, mesmo quando o chão não está sustentando o florescimento. Coragem de você seguir, mesmo que você não esteja vendo o final do caminho. Então, se você veio aqui nesse vídeo, você está ouvindo isso agora, é porque dentro de você existe uma parte que já floresceu. Mesmo que você não tenha percebido. Às vezes as transformações acontecem e a gente não percebe. Só que você precisa entender que você não é a dor. Você sobreviveu a ela. Você é o que nasce depois de tudo que parece que morreu. Permita que esse renascimento aconteça de forma verdadeira, sem se render às armadilhas do ego que faz você se estagnar. Então, meus amores, você que se conectou com essa carta da coragem, respira, se acolhe, lembra que a coragem ela não é um ato isolado. A coragem é um estado de ser que vai crescendo dentro de você, até que um dia, sem perceber, você olha para trás e entende que tudo que você passou trouxe você para cá. Tudo que você está vivendo agora faz parte do seu florescimento. E o mais bonito aqui é que um dia, essa mesma dor, né, ela vai ser solo fértil para que você possa florescer. Você é o jardim, você é a rocha, você é a flor, você é o fogo. E o que você chama de fim, às vezes por medo, é só o início dessa nova vida brotando dentro de você. Se permita viver, se permita florescer. Saia do estado comparativo, não deixe o ego te sabotar, tá? Eu vejo que tem grandes coisas chegando, se aproximando do seu caminho por causa dessas transformações que você está vivendo. Tá bom, meus amores? Gratidão a todos que ficaram até aqui. Gratidão a você que se conectou com a coragem. Eu desejo muita coragem no seu caminho, tá bom? Bom, chegamos ao fim de mais uma tiragem e eu espero que essa mensagem que eu senti de trazer hoje aqui tenha ressoado no coração de vocês, tá bom?
Não esqueçam, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca os próximos vídeos, né? Para que você não perca as próximas mensagens que o universo pode ter reservado para você, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela confiança, né, depositada aqui em mim. Eu desejo a vocês, né, muita abundância em todas as áreas da vida, que você possa se voltar para essa verdade do ser, né, de quem você é de fato, longe do estado comparativo, longe do medo, longe da insegurança. Que você possa se integrar de forma completa, entendendo que você é o seu maior projeto. Então, se você é o seu maior projeto, a sua atenção, a sua energia, ela tem que ser direcionada com muito amor e com muito respeito para você mesmo, tá bom? Muito obrigada, um beijinho e até o próximo vídeo.